Salve, salve, galera! Uma boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que vocês estejam vendo esse podcast. Esse é o podcast Em Cima do Laço. Eu estou aqui para trazer entretenimento, alegria, cultura para você que está aí em casa, tá? Mas antes da gente começar, eu vou pedir um recadinho chato, né? Dá para você se inscrever no canal aí embaixo aí, faz favor, né? Quanto mais vocês se inscreverem, mais a plataforma entrega e mais gente vai curtir o podcast, tá? Agora nós vamos falar um pouco dos nossos apoiadores. Ângela Medeiros, Estética Ângela Medeiros. Temos também Amor Perfeito Balões personalizados. Larissa Artes, Rodrigues Bateria, Espaço Josimar Nunes e Salão dos Brabos. Hoje nós estamos com um convidado diferente daqueles que a gente está acostumado, né? Ele veio aqui para trazer para nós informação sobre marketing, ele veio trazer informação sobre inteligência artificial. Também. Que eu não sei o que é. Vamos hoje bater papo. E como é que é aquele nome que tu fala, Roberto? Relações interpessoais. Exatamente. É sobre isso aí que ele vai falar. Lidar com gente. Lidar com gente. Exatamente. Então tá, te apresento então? Primeiramente, obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui no Em Cima do Laço. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberto Santos. Sou estrategista de negócios. Há muitos anos ajudo empresas a performarem melhor, né? Botar mais dinheiro no bolso de quem trabalha, através principalmente do marketing digital, que é uma área que eu já atuo há bastante tempo. Como o Cláudio comentou, também trabalho na área de treinamentos, na área de educação corporativa. Há muitos anos ajudo pessoas dentro de empresas a se relacionarem melhor entre elas e também com seus clientes. E, ultimamente, tenho dedicado muito tempo também à inteligência artificial, que está hoje mudando o panorama global de negócios, e eu venho estudando e agora também compartilhando com muitas pessoas maneiras de usá-la a favor dos empreendimentos. Mas diga aí, Cláudio, vamos começar por onde esse bate-papo? Vamos começar pelo marketing, Roberto. Boa! E aí, me conta, o que tu queres ouvir hoje? Quais são os principais desafios que o dono de pequena e média empresa tem para divulgar os seus negócios? Uma boa, belíssima pergunta, Cláudio. Sabe que eu tenho tido a oportunidade, obviamente, de trabalhar na região há muitos anos, e além disso, também tenho saído para fora bastante. Ano passado tive bastante em São Paulo, atuando com médias e grandes empresas, mas comecei e estou sempre aqui em Pelotas. E o que eu aprendi, principalmente, né, nesse período recente, foi que muitas vezes as dores das pequenas empresas são as mesmas das médias e das grandes organizações. O que muda é o orçamento. Mas, basicamente, o que eu tenho visto, né, na minha prática é que os donos de empresa, as lideranças, primeiro têm um desafio muito grande de lidar com pessoas, porque é complexo pra caramba, né? Motivar, ter padrão de atendimento, lidar com o cliente também, seja o cliente bom, o cliente difícil, enfim, essa complexidade que é o ser humano. Além disso, também na parte de marketing, os empresários têm um desafio muito grande de entender hoje num mundo de tantas opções, né, Cláudio? Pensa assim, é Facebook, é Instagram, é TikTok, é YouTube, né? Além das mídias tradicionais que a gente já conhece, cara, onde é que eu vou colocar minha marca? Como eu vou colocar? Quanto eu preciso de dinheiro para gastar? Sempre uma pergunta muito comum. Será que eu consigo com um pouco de dinheiro ser estratégico? Ou tem que ser, só que tem que ter muita grana? Então, eu vejo, em síntese, que o empresário aqui no Brasil, ele tem que começar o negócio sempre no braço, né? Aqui no Brasil a gente começa primeiro para sobreviver. Faz o negócio acontecer e aí chega um momento que vem dores do crescimento, que é quando tu começa a contratar, aumenta a demanda, e aí começa aquelas dores de falta de habilidades, que são naturais, de quem não teve aquela oportunidade lá atrás de se preparar para ter uma empresa. E aí é a hora, que a gente vai falar nessa conversa, né, de buscar recurso para lidar com esses desafios naturais do empreendedorismo, né? Pois eu vejo uma dificuldade que a galera, principalmente da periferia, tem de querer sair de um lugar e ir para outro. Por exemplo, eles estão lá no Navegante lá, né, e não querem ir para o centro,
com medo que vão gastar muito e não vão ter retorno. Eu não entendo qual é o medo deles. Tu fala no sentido assim do empresário? Exatamente. O empresário tem um salão de beleza, um salão. Aí ele tem um cliente X no bairro. Aí pintou a oportunidade dele ir pro centro. Aí ele tem medo de ir pro centro porque pode perder aquele cliente que está lá na. Bela questão. E realmente o que acontece, né? De novo, como eu falei, normalmente esse pequeno empreendedor, ele não teve a oportunidade de se preparar para ter um negócio. Ele um dia precisou trabalhar, colocar o prato na mesa e ali surgiu a ideia de, cara, vou abrir um salão de beleza, uma barbearia, enfim, um mercadinho, né? Como tu mesmo disse, daqui a pouco começa com uma clientela no seu bairro, as pessoas que ele conhece, se sente mais confortável. Só que o ponto é, às vezes surgem oportunidades de crescimento. E aí que é muito importante, né? É natural o medo. É natural, muitas vezes, de não se sentir confortável com certas mudanças. Só que, para que a gente tenha resultados diferentes, a gente também vai precisar fazer coisas que nem sempre são confortáveis. Nessa hora de uma mudança, por exemplo, estou lá na comunidade, né? Estou no meu bairro, onde tenho uma clientela e estou pensando em dar um passo maior, o que é importante? Aí é consultar alguém que possa te ajudar. O meu microfone está até tremendo aqui, porque a técnica está aqui embaixo. Agora tem uma pessoa aqui rastejando aqui, a pessoa não está vendo, mas eu estou dedurando aqui, tá? Dando de ré aqui, uma pessoa estranha, né? Então, voltando. Voltando aqui, então, a dica para quem está numa comunidade e vai dar um passo maior é um momento de buscar um apoio. Por exemplo, o Sebrae tem iniciativas assim que são bem direcionadas para pequenos empreendedores, com acesso financeiro muito grande, de poder ajudar a fazer às vezes, um plano de negócio, ter alguma iniciativa de marketing, ter um acompanhamento de alguém. Porque muitas vezes esse empresário pensa, cara, eu juntei uma grana aqui, dá para pagar o aluguel 2 meses lá, vou lá e vejo o que acontece. Cara, dá uma pensada, busca hoje que a venda, ela está muitas vezes parando na qualificação da equipe. E muitas vezes está na questão do atendimento. Porque o empresário ele batalha bastante para ter um negócio dele, ter um bom produto, ter uma boa entrega. Só que aí, à medida que ele vai crescendo e vai colocando pessoas no negócio, ele vai muitas vezes não conseguindo replicar a mesma atenção que ele dá para os clientes dele através da sua equipe. E eu vejo isso no comércio, vejo isso em grandes empresas, que a dor é muito parecida. Então, eu diria assim que um ponto fundamental para quem quer trabalhar melhor suas vendas é, se você tem equipe, você vai ter que investir tempo e energia em dar recurso para essas pessoas venderem melhor. Senão não tem mágica. Né? Não existe mágica nesse sentido. E por outro lado, naturalmente, claro, o marketing precisa acompanhar junto o crescimento da empresa, porque hoje nós temos canais diversos que possibilitam que uma pessoa possa investir pouco e ter uma propagação, aparecer bastante no mercado. E aí é questão de ter estratégia. Eu sempre digo assim, ó, não necessariamente tu precisa contratar alguém, mas tu pode daqui a pouco chamar alguém para te ensinar a mexer numa ferramenta como o Instagram, usar um tráfego pago, saber usar melhor tua marca na rede social. Tu começa com com as tuas próprias mãos e à medida que vai crescendo, vai trazendo gente para tua operação e vai crescendo de forma sustentável, sem precisar dar passos muitas vezes fora do possível. Não sei se tu concorda com isso, Cláudio. Me deu um nó, mas vamos tocando, Roberto. Mas me fala um pouquinho do teu pensamento, Cláudio. Tu acredita assim, o que tu sente hoje também aí dos desafios da galera, em termos de crescimento? Assim? O que eu vejo é que o pessoal da periferia mesmo, ele tem medo. Se ele pegou R$1.000 ali, esses R$1.000 ele fica pensando, pô, se eu investir esses R$1.000, será que eu vou ter retorno? Eles têm medo desse não ter retorno. Entendeu? O medo desse investimento. Faz sentido. Sabe que às vezes eu comento que a diferença entre quem opta por empreender e quem está numa função mais de estabilidade de trabalho, né? É que quem opta ou precisa empreender, ter o próprio negócio, compra risco. Isso é inevitável para quem tem negócio. Tu vai assumir uma condição de correr mais risco que aquela pessoa que está numa condição de estabilidade. É por isso que tu vai ter, às vezes, menos chão em alguns momentos, né? Que é essa questão da insegurança, mas
talvez o céu é o limite. Então, é fundamental, de novo, buscar orientação, buscar se preparar para que esses R$1.000 sejam aplicados da melhor maneira possível. Reduzir risco a zero é impossível, senão não seria empreendedorismo, né? Seria outra coisa, né? Seria ali bola de cristal, renda fixa, eu faço isso e boto 1.000 aqui, volta 2.000 e a caixa... tá tudo certo. Aí, né? Aí não, infelizmente não há esse modelo hoje. E me diz uma coisa, para o empresário que está apertado, que está ruim, ele precisa vender, como é que ele faz? Cara, penso que tem muita gente nesse desafio, né? E de novo, eu vou falar sobre a importância da pessoa se desenvolver. Antigamente, o acesso à informação, ao conhecimento, era uma coisa muito restrita. Só que a internet trouxe aí um mar de possibilidades de a gente entrar no YouTube hoje e ter um oceano de conhecimento e possibilidades. Sabe, buscando aqui um exemplo prático, Cláudio, eu fui num açougue de bairro recentemente e conversava com o proprietário, perguntei como é que estava o negócio e tudo mais, e ele dizia, cara, estou passando trabalho porque para mim é difícil gerir negócio. Eu fui empregado a vida toda e agora estou vendo que ser dono de negócio é uma coisa completamente diferente. Mas aí ele falou assim, cara, tive que, de certa forma, recomeçar meu negócio, mas fui buscar estudar, citou uma pessoa que eu não lembro que é da área de mercados, né? Comecei a seguir tal pessoa, comecei a acompanhar as lives dele, o que ele ensinava. E ele assim, cara, peguei uma dica de, por exemplo, assim, usar minha base de clientes que eu tinha no WhatsApp e fazer umas ofertas mais ativas. Ele assim, cara, só essa dica que o cara me deu de graça no YouTube eu aumentei 30% no meu faturamento. Ou seja, ele não gastou, que hoje, se tu tem disposição e investe pelo menos o teu tempo para estudar um pouco sobre negócio, tu pode ter uma resposta. E aí ter um fôlego para investir, se desenvolver um pouco mais e ir crescendo. E para concluir, né, cara, o resultado que tu não tem é proporcional muitas vezes ao conhecimento que também tu não tem. Então, essa pessoa fica se debatendo, fica sofrendo, puxa, porque só comigo? Não é a tua culpa. De novo, eu reconheço que, ainda mais na periferia, né, a pessoa faz o negócio no braço, cara. Tem que fazer um negócio assim, concorda comigo? É no braço. É fazer o negócio, cara. Eu não tenho estudo muitas vezes, não tenho condição, mas eu vou lá e me dedico. Falando em marketing, Roberto, explica pra rapaziada o que é tráfego pago. Boa, cara. Falei tráfego pago e pode ser confundido com muitas coisas, né, cara? Muita coisa, é. Cara, tráfego pago, provavelmente, você que está aí ouvindo esse podcast, muitas vezes tá lá no Instagram, no Facebook e viu um anúncio, né? Viu uma propaganda ali passando na tua timeline ali, do nada aparece uma propaganda. Por trás disso existe o chamado tráfego pago, ou seja, eu vou comprar um espaço na internet, ali nas redes sociais, por exemplo, onde a minha marca vai aparecer. Posso ter um salão de cabeleireiro, por exemplo, né? Não sou cliente, né? Mas vamos lá, salão de cabeleireiro, e eu posso, através do tráfego pago, selecionar uma parte, aqui em Pelotas pensando, tá? Salão de cabeleireiro, no centro. Através do tráfego pago eu posso criar um anúncio para as pessoas conhecerem o meu salão e eu posso segmentar para pessoas de 15 a 35 anos, mulheres, por exemplo. Posso botar uma segmentação região central da cidade e a pessoa está navegando lá e ela vai ser impactada. Então o tráfego pago é uma das mídias hoje mais, vamos botar assim, acessíveis, porque não tem um valor mínimo. Tu pode ir lá ter uma campanha lá que tu botou R$10 por dia, aí o Facebook vai cobrando um valor por cada anúncio que aparece, né, por clique ou por amostragem, e vai consumindo aquele valor até acabar os R$10, por exemplo, e para. Aí vai voltar no dia seguinte. Então, puxa, Roberto, vou ter que contratar uma grande empresa para fazer isso? Não necessariamente. Tu pode, de novo, buscar entender um pouquinho de como funciona isso, e tem muito material na internet que explica para essa pessoa que está começando como funciona, como fazer suas próprias campanhas, ou contratar alguém que trabalha para dar algumas aulas e tu começar, porque assim, ó, são poucos passos para te começar. Então, se um pouquinho de dedicação, tem convicção, ou daqui a pouco a pessoa é mais velha no negócio, tem filho, tem sobrinho, tem alguém, essa pessoa vai lidar muito bem. Ela vai estudar um pouquinho, ela vai entender como funciona. Conheço muitos empresários que não querem saber, não têm paciência e concordo, mas tem um filho, tem lá um neto, alguém que manja rapidinho e, cara, vai resolver tranquilamente também essa oportunidade de trabalhar. Show de bola, Roberto.
Vamos falar de relacionamento Opa! interpessoal E aí? dentro de empresas. E aí? Agora com esse lance do assédio. Eita! Como é que se lida com isso aí? Eu penso que... Porque hoje tu não pode elogiar uma mulher. Polêmica, Tá polêmica. polêmica. Hoje tu elogia uma mulher, vão dizer que tu tá metendo a mão com ela, ou algo nesse sentido, né? Eu diria O que é assédio, o que não é? Eu diria assim que a questão é muito maior, né, do que elogiar a mulher ou elogiar um homem também, né? Também, Porque exatamente, para as vice-versa, mulheres né? também, tudo é muito delicado nas relações hoje de trabalho. Agora, o mais importante, e vamos voltar de novo a desenvolvimento, é que lidar com seres humanos é algo muito complexo. Lidar com gente é difícil, seja dentro de casa, marido, mulher e seus filhos, né? E entra na empresa, vai ter desafio pra caramba. Porque são pessoas com personalidades diferentes, perfis diferentes, histórias distintas, enfim. Cara, lidar com gente é complexo. E, infelizmente, o ser humano, cada vez mais, parece que tem menos habilidade de lidar com outra pessoa. Porque a gente, na nossa educação, a gente aprende a ser, muitas vezes, um bom dentista, um bom vendedor, um bom mecânico, não importa. Tu trabalha ali a parte técnica de uma profissão. Mas lá atrás, ninguém te fala que, olha só, a habilidade de lidar com pessoas vai ser um diferencial muito grande lá no teu negócio, com teus colegas de trabalho. Então, hoje eu diria assim, ó, que é essencial que tu busque ler, busque entender sobre como é que eu lido com outras pessoas. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa chamada Dale Carnegie, uma empresa americana tradicional com mais de 100 anos de história no mundo. E tem um livro muito famoso chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é quase que uma bíblia, um best-seller mundial, que fala ali sobre 30 princípios, por exemplo, para que tu possa lidar melhor com outras pessoas. É uma forma, é um caminho. É um livro que custa 20, 30 reais, de repente, né? Mas eu diria assim, Cláudio, que hoje é indispensável que as pessoas, qualquer profissional de qualquer área, vá dedicar um tempo dentro do seu processo de crescimento para entender de gente. O que é entender de gente, Roberto? É muitas vezes estudar uma literatura como Dale Carnegie, de como lidar com pessoas. É também, em outras oportunidades, entender sobre perfil comportamental. Ah, Roberto, isso aí é coisa só para quem dá treinamento? Não, não é. Ou seja, Roberto, esse negócio de chefia não é para qualquer um. É para quem está disposto a pagar o preço. Não existe o dom, a pessoa nasceu para ser líder. Não existe isso. Existe, claro, pessoas que têm mais facilidade de assumir cargos como esse, concordo. Mas qualquer pessoa que se prepare para um cargo de liderança, ela pode assumir. E é isso que eu venho vendo há muitos anos, que há uma diferença gritante entre as pessoas que entendem o preço que tem que se pagar para lidar com pessoas, eu vou ter que entender de gente. E não importa. Eu por exemplo, há muitos anos, estou indo para o 3º ano, eu treino a equipe da Idealiza, né, do Parque Uno ali dos corretores. E esse ano, por exemplo, eu comecei a desenvolver um trabalho com a equipe para que eles entendam mais sobre perfil comportamental, sobre como as pessoas no mesmo ambiente, como é o caso deles ali, são diferentes. Vão ter maneiras diferentes de lidar com pessoas que estão no mesmo ali, trabalham juntas. Então eles passaram a entender que lidar com o Cláudio pode ser completamente diferente de lidar com o Roberto. Às vezes, para lidar com o Cláudio, a maneira que o Cláudio entende melhor é uma maneira mais objetiva, às vezes mais seca até, muitas vezes. E às vezes, para lidar com o Roberto, pode ter que ser uma maneira mais amigável, mais próxima. Isso que eu digo é entender de perfil, é saber como é que eu acesso aquela pessoa. Existe também uma matemática por trás, sabe? Existe ali padrões que a gente começa a entender e começa a facilitar o acesso a outra pessoa. Então, em suma, Cláudio, assim, para trabalhar com chefia, liderança, tem que se desenvolver. Não dá para chegar assim... Parar no tempo. Não dá para assim, cara, eu sou chefe aqui, pelo meu cargo... Eu que mando e normal. era isso. Eu sempre digo, né? A chefia, o cargo te dá.
pode ser promovido amanhã a chefe do teu setor. Mas a liderança é as pessoas que vão escolher. Viu bem? Né? Chefia não é assim. As pessoas que trabalham contigo que vão ou te seguir ou não. Elas podem te obedecer pela tua posição, né, na hierarquia da empresa. Mas agora te seguir, te ouvir, estarem comprometidas contigo, envolve admiração, envolve um comprometimento, né? Então é por isso que eu sempre digo, né, que liderança, e eu trabalho há muitos anos com esse assunto, né? Eu vejo o quanto dói nas empresas, o quanto faz as empresas sangrarem quando tem um líder, com perdão da palavra, que muitas vezes é um imbecil. Ele não tem nenhuma capacidade de liderança, mas ele está muito tempo na empresa, alguém promove ele porque ele é o mais antigo, e as pessoas que estão abaixo dele passam a sofrer porque tem uma pessoa que não tem capacidade para isso. Não tem refino para lidar com gente. E aí a empresa começa a reclamar, não encontro ninguém para trabalhar, tem uma rotatividade, toda a pessoa entra aqui, fica 3 meses, 4 meses, aí sai, e ninguém olha para dentro. Né? E quando é um setor público, Roberto, que a pessoa não sai, adoece a empresa, né? Tu sabe que eu tenho um amigo que é gerente no setor público de banco, né? E ele me compartilha muitos dos bastidores. Eu nunca trabalhei em serviço público, né? Mas através dele eu escuto muita coisa. E ele me fala assim, porque ele é cobrado, obviamente, pelo resultado, né? E tem que performar. E aí ele me diz, cara, Roberto, infelizmente no setor público tem pessoas que depois que passaram no concurso, elas estão só esperando a morte acontecer. Né? Elas não querem mais se envolver, enquanto outras estão lá porque precisam trabalhar de fato, né? E querem crescer. E aí eu vejo que mais ainda saber lidar com as pessoas é indispensável. Porque como não tem, em alguns contextos públicos, né, essa pressão de que, cara, se não fizer, alguma coisa vai acontecer de forma mais objetiva, como no setor privado, né? Quem está liderando essas pessoas, cara, tem que ainda mais saber que botão eu aperto. Como saber motivar essas pessoas? Como é que eu lido com o Cláudio? Eu aponto assim, cara, Cláudio, deixa eu entender um pouquinho do teu mundo, porque eu preciso de ti. O que está acontecendo contigo? Porque assim, imagina a pessoa de má vontade. Eu sei que tem casos, e aqui não vou entrar assim, de gente que não tem o que fazer, porque são pessoas que realmente não estão dispostas. Né? E aí não tem fórmula para isso. Pode tirar de um setor e colocar no outro. Infelizmente, a gente sabe disso. Mas agora, se eu sou líder, eu preciso, pelo menos, buscar recurso. O que não vai me ajudar é eu ficar parado e simplesmente achar que o meu cargo, vou chegar lá, aí, Cláudio, trabalha mais, faz mais. Pô, Cláudio, não tá fazendo, tô te pedindo, cara, porque se eu simplesmente sou um cara limitado nesse ponto, é provável que eu tenha pouco resultado. Mas, né, e aí o caso desse meu amigo que é gerente, né, eu sei o quanto há muitos anos ele vem se desenvolvendo e hoje ele vem recebendo promoções no setor público porque ele consegue mobilizar equipes, mesmo sabendo que tem gente que ele não vai poder mexer, não vai poder tocar. Mas naqueles que pode, que estão afim, ele consegue trazer para o lado dele, conseguem fazer resultado financeiro e por isso que ele vem crescendo há bastante tempo. Vale a pena investir em treinamento, Roberto? Tem retorno? Cara, é uma pergunta... Isso eu te digo para a empresa privada e pública. Sabe que, às vezes, é muito comum eu ouvir de empresários que, cara, é caro treinar, ou eu não vou ou principal, né? Eu não vou treinar esse pessoal aqui porque eles ficam 6 meses, 12 meses e vão embora, né? Aí eu sempre digo, cara, tu não tem ideia, se tu acha caro treinar e a pessoa ir embora, o pior é ficar com gente burra do teu lado, ou gente que não tem recurso para trabalhar, né? O preço da ignorância, o preço do desconhecimento, ele é muito alto. E ele faz a empresa sangrar diariamente. Então, de novo, abrir uma empresa, colocar pessoas a trabalhar, definir um salário, só isso não basta? Mas eu tenho comissão por venda. É uma parte. Infelizmente, e daqui a pouquinho, Cláudio, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vê que a tecnologia começa cada vez mais a substituir funções humanas. E a gente cada vez vai valorizar quem tem uma capacidade intelectual boa. Sabe? Pessoas para tirar pedido, pessoas que vão só repetir tarefa sem pensar, sem conseguir interagir com outras pessoas, vão ter cada vez mais dificuldade. E o empresário que não conseguir desenvolver as pessoas em torno dele, ele sofre junto.
Porque aí eu não treino os meus pares aqui, porque eu não quero investir, ou porque eles podem ir embora. Mas, de novo, o pior é que eles ficarem contigo sem ter conhecimento. E aí, é só parar um pouquinho. Cláudio, por exemplo, assim, eu vou te fazer uma pergunta agora. Reflete um pouquinho. Quando tu tá na cidade como cliente aí de várias empresas, como é que tu sente hoje o nível de atendimento nos lugares que tu vai? De maneira geral. Assim. Eu acho um descaso. Assim, pelo menos nas lojas. Não, parece que eles estão ali obrigados. É verdade. Agora, e quando tu encontra assim nesse oceano de descaso, uma pessoa que eu não estou dizendo que seja espetacular, mas assim, ó, que ela simplesmente demonstra que, cara, eu tô aqui para te ajudar. E tu sente, porra, esse cara eu posso contar com ele. Como é que geralmente a gente trata essas pessoas? Mesmo que eu não goste da loja, eu vou ali e volto naquela loja ali. É isso, cara. A gente é natural, a gente tá carente pra caramba de ser bem tratado. Porque a gente vê que no grande, né, e se a gente olhar para o nosso mercado, como as pessoas não são capacitadas, elas simplesmente ganham aquele emprego, vão para o balcão e te vira, o cliente está carente. Ele não é bem atendido. Ele não tem seus problemas resolvidos. Aí quando tem uma alma que nos atende bem, a gente, nossa, hoje eu falava para minha namorada, por exemplo, né, que o meu corretor de seguros, né, eu digo, uma das poucas pessoas que eu confio que eu não quero, digo assim, e é literal isso, todo ano na hora de renovar seguro, eu não quero saber de orçamento de outras pessoas. Eu só quero que ele me ligue e diga, cara, é tal seguradora, é tal valor, quer fazer em quantas vezes, Roberto? E eu não questiono nada, porque eu encontrei essa pessoa e ela me atende muito bem. Então, se eu tiver que pagar mais caro, eu pago mais caro. E assim a gente faz em muitos... Só que é difícil encontrar pessoas assim, reflexo do que, Cláudio, das pessoas, infelizmente, ou elas não investirem em si, né? Ou, o mais comum, né, são as empresas que, cara, não vou gastar dinheiro para desenvolver as pessoas, não, quero vender mais. Então, te vira aí, boneco, vai pra rua e vai vender. Relacionamento interpessoal com o Roberto Santos. Aprendemos bastante, hein? Só. Vamos falar de IA. Uou! Viu? Então, já sei Tá até a sigla moderninho! já. Inteligência artificial. O que é isso, Roberto? Explica pra galera lá no bairro lá. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, galera, vamos pensar, ela já tá com a gente há bastante tempo. Por exemplo, Netflix tá aí, né? Tu assina tua Netflix ali e tu percebe ali que de tempos em tempos aquela tela inicial vai sugerindo filmes que a gente tem mais probabilidade de assistir, ou séries, né? Ali já é um uso de inteligência artificial. Mas o que está acontecendo hoje no mundo nesse momento, Cláudio, que é importante que todo mundo saiba, né? Nós estamos chegando num ponto da tecnologia agora em que a gente está saindo de uma tecnologia que era basicamente automatizada, ou seja, né, uma tecnologia que ela tinha lá uma programação para fazer tarefa 1, 2, 3, 4. Né? Como, por exemplo, ali tu vai no shopping, né? Tem uma máquina ali, né? Tu passa o teu ticket, presta o preço, passa o cartão ali. Ela só faz isso, ela está programada para fazer isso. Digamos, isso é uma nova revolução industrial. Também, isso, é desse porte. Mas então, nós estamos comendo com essas máquinas que fazem essas tarefas assim, mas não, se tu aparecer com um ticket diferente, ela não vai saber fazer o que fazer. Ela tá ali, só sabe fazer aquelas funções ali. Nós chegamos num ponto agora, Cláudia, que as máquinas estão conseguindo reproduzir cada vez mais próximo o pensamento humano. Então, aquelas cenas de filme antigamente, né, a gente tem uns robôs, né, assistentes, ou que pensavam, faziam tarefas. Aquilo que era de filme está cada vez mais próximo da gente. Eu até uso em palestras um pouco do Homem de Ferro, tem aqueles assistentes ali, que ele fala, conversa, me diz tal coisa, o que eu faço? Aciona. Aquela conversa já existe agora, nesse momento, Cláudio. Hoje, por exemplo, eu, Roberto, né, tem ferramentas no meu trabalho onde eu converso com um assistente virtual. Eu configuro um assistente virtual onde eu vou conversar e trocar ideias com ele. Vou dizer, cara, tu conhece tal coisa? Ele diz, conheço. Eu tenho uma conversa de trabalho com ele. E ele não existe. É uma inteligência, né, que ela se comporta como um ser humano. E mais ainda, essas inteligências, Cláudio, e pessoal que está assistindo, quanto mais ela recebe informação, quanto mais ela interage com a gente, aí está a grande questão. Ela vai aprendendo. Hoje, essas inteligências que estão entrando no mercado, elas estão ficando cada vez mais inteligentes porque elas estão interagindo conosco. É como se
Quanto mais eu pergunto, quanto mais eu passo informação para ela, estar aprendendo, ela está entendendo coisas e ela consegue resolver coisas complexas. Eu dei o exemplo do ticket do shopping, né? Aquela máquina ali, ela só sabe fazer isso, porque ela está automatizada. Uma máquina de inteligência artificial, ela, num caso semelhante, ela sabe interpretar. Ela sabe criar soluções para coisas que não eram um problema. É como se essa máquina recebesse um ticket diferente e ela conversasse assim, olha, não, esse ticket aqui não é o certo. Mas, quem sabe, tu procura o tal ticket. Ou, quem sabe, ela vai pensar assim em soluções. Ela tenta replicar exatamente o que nós fazemos hoje. Onde é que vai impactar isso na população? Que baita pergunta, Cláudio. Por exemplo, hoje, nós temos milhares de ferramentas de inteligência artificial que estão entrando no mercado. É impossível, humanamente impossível, acompanhar todas. O que elas fazem, Cláudio e pessoal? Essas ferramentas, elas criam imagens, por exemplo. Né? Tu chega lá, antes tu tem que contratar um designer hoje para fazer essa marca da caneca em cima do laço. Né? Um designer foi lá e criou, provavelmente. Tá? Hoje tem ferramentas que eu, que não sei criar uma imagem como essa, chego ali e digito, por favor, crie um microfone com 2 olhos, uma boca e embaixo escreva em cima do laço. Ela em segundos me dá 10 opções. Em segundos. Perigoso isso aí. Em segundos. Então, ao mesmo tempo, uma das ferramentas mais conhecidas agora e que está mudando muito o contexto do mercado mundial chama-se ChatGPT, que é até uma ferramenta que hoje eu dou um treinamento sobre isso. É uma ferramenta de texto, que é essa que eu digo que eu converso com ela. Né? Essa é uma ferramenta que, por exemplo, eu posso entrar nela e eu poderia, olha um exemplo aqui, eu podia pedir para ela criar um roteiro para esse podcast. Eu posso pedir para ela criar 15 roteiros. Eu posso pedir para ela criar um artigo de blog. Eu posso pedir para ela criar 10 publicações do Instagram. E ela cria em segundos. Eu posso passar um texto para ela que eu escrevi e pedir para ela, tu pode melhorar esse texto para mim? Ela melhora. Tu pode transformar isso que eu escrevi agora numa linguagem formal? Ela vai fazer em segundos. Então aquele engenheiro que demorava 3 meses para te entregar um projeto... Eu vou dar o meu exemplo. Né? Dentro da área do marketing, né, eu trabalho muito com escrita, né, o chamado copy. Né? Traduzindo a escrita persuasiva, aquela escrita que tu entra num site, ali tem um texto que tem que te convencer a comprar algo. Então, muitas vezes eu era contratado, eu falei sobre tráfego pago antes, né, para fazer textos para anúncios. E eu tinha que fazer 10 variações de anúncios de uma caneca, por exemplo. 10 estilos diferentes. Hoje, eu chego no ChatGPT ali, posso colocar um anúncio e dizer para ele, cara, tá vendo esse anúncio aqui? Faz mais 10 para mim. E ele me entrega assim, num suspiro. Faz mais 20. Ele entrega um suspiro. Então tem coisas hoje que cada vez menos... Por exemplo, eu não vou contratar um redator hoje para trabalhar nessas coisas que eu faço, porque eu tenho um assistente virtual que produz muito mais rápido que uma pessoa. Cada vez menos vai fazer sentido certas funções, não que vão desaparecer, né? Mas, por exemplo, é natural, e eu falei antes sobre isso, né? Pessoas que não entendam o que está acontecendo e não se adaptem a esse mercado, elas estão, sim, correndo perigo. Então, eu Ficaram desempregados, por exemplo? Sem dúvida. Né? Eu, por exemplo, diria, não faz muito sentido hoje uma pessoa me contratar para fazer 10 variações como fazia antigamente. Eu recebia demandas assim. Né? Hoje, se a pessoa entende uma ferramenta, ela vai fazer uma ferramenta. E faz mais sentido. Né? Mas claro que quando eu domino essa ferramenta, também eu vou atingir resultados que uma pessoa que não tem a expertise que eu tenho, da mesma forma. Eu, como redator, posso produzir materiais hoje de um nível muito mais alto que eu humanamente antes não conseguia. Eu fiz um material para um e-commerce de colchões, por exemplo, em que os resultados que eu atingi, eles foram muito melhores do que quando eu trabalhava eu comigo mesmo, digamos, né? Agora eu crio assistentes ali, especialistas em e-commerce, especialistas em colchões, que conseguem buscar na internet, conseguem ter um banco de informação. Imagina que é uma máquina gigante com um banco de informação absurdo, que um humano não consegue comportar. E se tu sabe lidar com essa ferramenta, tu tem
resultados incríveis. Mas voltando ao mercado, Cláudio, o que a gente está vendo no mundo todo hoje? Um grande medo em relação realmente a empregos, porque, vou dar um exemplo, né? Roteirista de filme. Recentemente teve uma greve nos Estados Unidos de roteirista de filme, melhores condições e tudo mais, mas é uma classe hoje que, segundo estudos que eu li de um artigo americano, escritores, roteiristas, são uma das classes que vão ser mais impactadas, porque essas máquinas hoje, a gente chega ali e se sabe programar, faça um roteiro para mim, ela faz em minutos. Então, isso vai ser para tudo. Como eu falei, o designer também, imagens. Então, tá vindo algo, falou em Revolução Industrial, quando a internet chegou também foi um grande impacto. Foi um boom, né? Só que agora a gente vai sofrer um impacto ainda maior. Porque a velocidade que está crescendo a inteligência artificial hoje é uma coisa incomensurável. Mas, Roberto, isso não pode acontecer que nem nos filmes? Não é preocupante ela pegar o domínio de tudo? Essa inteligência artificial? Existem pessoas que participaram da criação de várias das ferramentas que hoje pediram demissão até mesmo dessas empresas e estão fazendo um movimento de alerta, porque nós estamos num momento hoje que a gente não sabe o que vai acontecer. Estão amarelo. E estamos num momento sem regulamentação. Eu dei um exemplo agora sobre que eu poderia criar essa imagem uma inteligência, ok? Só que o que acontece? Olha o interessante. Essas ferramentas para criar imagens hoje, elas têm que ter referência. Elas aprenderam com alguém, um ser humano. Como é que elas aprenderam? Alguém foi lá e passou obras de outros artistas. Né? Então essas máquinas elas pegaram criações feitas e elas hoje reproduzem sem pagar nada para esses artistas que criaram. Eu posso chegar nessas máquinas, vamos lá, grosso modo, crie uma imagem seguindo o estilo de tal artista. Ela consegue fazer. Só que o artista lá que impactou essa máquina não recebe nada. Então, existe uma questão de direito autoral, hoje, muito sensível para quem cria e produz. Existe também a questão da empregabilidade. Então, nos Estados Unidos, hoje, se discute muito limites, porque não há regulamentação. Então, as empresas hoje, pela primeira vez na história, Cláudio, todo mundo aqui usa o Google para alguma coisa, né? E o Google, na nossa cabeça, sempre foi uma coisa intocável. Tipo assim, o Google é o Google e para sempre vai ser o Google ali. Hoje o Google está correndo atrás, porque ele está vendo a posição dele sendo ameaçada. Porque no momento que a população cada vez mais tem acesso a ferramentas de inteligência, aquele buscador que a gente faz tudo ali, ele está ficando antiquado. Porque ali a gente chega ali, por favor, como fazer um bolo? Aí ele dá um monte de link. Eu vou na inteligência, me dá uma receita de um bolo de laranja, ele descreve a receita para mim. Aí então vão dar uma imagem. Entende? Mudou o jogo. E nem o Google está conseguindo acompanhar na mesma velocidade nesse momento e está sentindo seu império sendo ameaçado. Imagine nós, meros mortais. Então, quem não estiver atento a isso que está acontecendo e se preparar, sim. Né? Tem plugins, por exemplo, estamos no estúdio aqui, né? Tem plugins chegando aí que vão ajudar eu e tu, que não somos músicos, a compor música em casa. Através da inteligência artificial. Assim como hoje qualquer pessoa pode chegar no ChatGPT e escreva um artigo científico usando essa ele vai escrever ele em segundo. Daqui a pouco vai ser com música, vai ser com muita coisa. Recentemente até usaram a inteligência para criar uma música usando vozes de artistas famosos que não tinham criado aquela música e virou uma grande polêmica, enfim, que não tem regulamentação, não tem limite. Hoje, por exemplo, eu posso fazer um vídeo, Cláudio, e te colocar nesse vídeo lá de qualquer pessoa do mundo só com inteligência artificial e tu nunca teve ali gravando aquele vídeo. Imagina, por exemplo, como vai ser nas próximas eleições. Eu posso pegar o candidato rival e criar milhares de vídeos dele em milhares de situações e até descobrirem que aquele é inteligência artificial, o cara lá que não conhece já viu o candidato fazendo A, B, C, D e, cara... e hoje não existe parâmetro para isso. Se a eleições fosse ano... Então, o que vem pela frente ainda é uma incógnita, mas já está mudando, vai mudar e vai impactar mercado de trabalho, política, direito autoral,
tudo. Tá, né? e aquele trabalhador que pega no pesado, o pedreiro, o pintor. Segundo os estudos que eu tenho lido, né, obviamente profissões ainda braçais no caso, né, são profissões que estão menos, num primeiro momento, né, Suscetíveis. menos suscetíveis à questão da inteligência artificial. Mas o que eu venho repetindo em treinamentos, em palestras, né, é que a gente está passando por uma revolução cognitiva. O que é uma revolução cognitiva? É que cada vez mais no nosso caminho, Cláudio, as pessoas vão precisar saber pensar e se tornar relevantes. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu estava no aeroporto em São Paulo e estava com pressa, meu voo estava para sair, eu estava com fome. E eu não sou muito de lanche, de fast food, mas, cara, eu pensei, cara, eu vou ter que ir no Mac, né? Cheguei no Mac, no aeroporto ali, e tinha uma baita fila. Aí fiquei no fim da fila, olhando lá, e isso era muito tempo atrás, né? Eu vi os tal dos totens de autoatendimento. Só que não tinha nenhuma indicação, ninguém. Era a primeira vez que eu tinha visto, né? E não tinha ninguém usando, porque tinha uma fila esperando atendimento formal. Eu lá no fim da fila, dei uma olhada naquele totem, eu pensei, cara, tô com fome, não vai dar tempo, eu vou ver. Porque eu pensei, é autoatendimento, eu vou tentar. E fui ali, e obviamente, como todo mundo sabe, é uma coisa muito fácil. Cheguei ali, aperto o botão, é tudo muito sequencial, né? Fiz o pedido, né, voltei para minha mesa e, cara, fui chamado antes da galerinha que estava na fila, obviamente, né? E aí, nesse meio tempo, umas pessoas olharam também, umas já foram saindo da fila, foram lá tentar também, né? Mas, enfim, por que eu conto essa história? Porque hoje, se eu entro no Mac ou em qualquer lugar com autoatendimento, eu não vejo sentido de ser atendido por uma pessoa. Porque a gente vai acostumando, Cláudio, em certas funções, depois que tu... Cara, se eu posso ir ali, passar meu cartão e não precisa ser mal atendido, entrar numa baita fila, eu quero uma máquina me atendendo. E a gente não percebe que aí a gente vai ficando cada vez menos tolerante com mau atendimento, com certas situações de fila, e começa a preferir máquina. E a gente não percebe. Isso já vem acontecendo. No shopping aqui, né, tem ali os totens na saída para te pagar o estacionamento. Eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa hoje, a maioria paga no totem do que lá no guichê. No guichê. Então, cada vez mais funções que simplesmente o cara carimba, tira pedido, coisa assim, vai ter máquina. E se tu não te desenvolver, tu não estudar, para ser uma pessoa que tenha relevância, é para todo mundo. Ah, Roberto, é só para... Não, cara. Esses dias um amigo meu disse que tem uma nutricionista e ele mostrou para ela. Ele entrou lá no chat GPT e pediu uma dieta lá com X calorias. E o chat começou a descrever. E ela, nutricionista, começou a olhar assim, meu Deus do céu. Então, todo mundo vai ser impactado. Então, se de alguma forma a gente não entender o que está acontecendo, não começar a se apropriar dessas tecnologias para uso na sua profissão, ou até se reinventar, talvez um dia tu não percebe. Eu digo assim, o problema não é o totem, né? Porque a gente gosta do totem. O problema é se tu é a pessoa que foi mandada embora e o totem ficou no lugar e tu não tem mais o que fazer, porque tu não se desenvolveu nesse tempo todo. E tem muita gente assim, né? Parado. Né? Parado. Então, parece meio apocalíptico, né? Meio apocalíptico. Já me lembro do filme Eu, Robô, aquele. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que está chegando para ficar, não vai regredir e só vai afunilar mais. Então, cada vez mais as pessoas vão ter que se tornar diferentes, se desenvolver, porque tarefas básicas a máquina vai resolver. Os políticos aí, se cuide aí. Te assustou, hein? Vão fazer um monte de bonequinho de vocês aí. Isso aí vai ser, cara. Aí se a gente sofreu com a fake news agora nessa última eleição, exatamente, com Instagram e Facebook, né, com o WhatsApp e o Telegram ali. Mas fizeram um boneco, acho que foi do Papa. Papa dançando. Também, exatamente. Papa dançando pop. Cara, tá aparecendo aos pouquinhos agora, mas na próxima eleição isso vai ser uma coisa. Se nada mudar até lá, vai ser incontrolável. Roberto, tu dá cursos sobre inteligência artificial. Como é que funciona? Hoje eu comecei a fazer, hoje eu digo, né, recentemente comecei a formatar turmas para empresários, profissionais liberais que querem entender
como é que a tecnologia está impactando os negócios, como é que eles podem começar a aumentar sua produtividade, porque estou falando de coisas que podem acontecer ruins, mas quando tu entende, tu pode se tornar um profissional ainda melhor. Então eu tenho ajudado empresas e pessoas a compreenderem a inteligência artificial, conhecerem algumas ferramentas, principalmente o ChatGPT, por exemplo, que é uma das mais populares hoje, que tem uma versão gratuita que já faz muita coisa, e de como elas podem traduzir para o seu dia a dia. Desde para ajudar a estudar, para aprender uma habilidade diferente, ou para o seu trabalho. Então eu tenho ajudado pessoas. Hoje o Sebrae virou um parceiro meu, uma grande alegria, né? O Sebrae conheceu o meu trabalho através de uma profissional. E o Sebrae hoje é um parceiro desse produto, então eu estou fomentando turmas, por enquanto presenciais, porque eu gosto desse. Falando de tecnologia, mas eu gosto aqui do olho no olho, então fazendo turmas aqui na região sul. Vou começar a abrir um pouco mais para outros lugares. E em breve também com turmas online também, para poder chegar no Brasil todo nesse movimento hoje de preparar as pessoas, profissionais de diferentes áreas, para entenderem o que está acontecendo, se prepararem para isso e poderem, né, em vez de perder lugar, poder aproveitar para crescer mais, ter mais resultado e se desenvolver nesse contexto. Tu trabalha na área dessa da inteligência artificial, mas continua trabalhando com marketing? A inteligência, né? Eu digo, eu não sou um cara da tecnologia. A inteligência entrou no marketing na minha vida. Porque hoje o marketing ele está super impactado pela inteligência. Então, eu até tenho Eles conversam os dois Eu juntos. tenho uma formação técnica em processamento de dados, em tecnologia lá atrás, que eu digo, brinquei outra vida, né? Mas mesmo assim eu não sou o cara que vai ser da tecnologia. Eu sou um cara de negócios, como eu disse no início. Eu treino pessoas há muito tempo na área de negócios, tenho esse bastidor forte. Então hoje o que eu fiz foi me aprofundar na inteligência artificial e olhar para o empresário, para o profissional e pensar como é que eu posso ajudar esse profissional a entender da inteligência artificial, mas traduzir para o negócio sem teoria, não vamos estudar redes neurais, blá, blá, blá. Eu estudo porque eu gosto, mas para esse cara que está ali no front, no trabalho dele, como é que eu ajudo ele a se desenvolver, a crescer e a trabalhar melhor? Então esse é meu papel. Dentro do meu marketing entrou agora essa caixinha da inteligência artificial. Continuo lidando com pessoas também, porque eu gosto de treinar pessoas, né? Mas eu entendo que hoje o momento é de grande ruptura, de mudança. E quem não se preparar, talvez possa ficar pelo caminho. Vai ficar para trás. Muito boas conversas sobre inteligência artificial. Quer perguntar alguma coisa, Pedro? Tá safo? Para finalizar, Roberto, uma mensagem. Uma mensagem. Uma mensagem. É verdade. Sabe, Cláudio, se eu fosse resumir muito da minha fala hoje aqui, ela está muito conectada com algo que eu acredito bastante, né? Que deu para ver o quanto eu repeti com palavras diferentes sobre essa importância hoje de qualquer profissional, independente da sua posição, buscar se desenvolver. Ainda mais com a entrada da inteligência artificial, quem não desenvolver o seu intelecto vai perder espaço. A preguiça de estudar, a preguiça de se tornar uma pessoa melhor, a preguiça de tu entender o que está acontecendo no mundo e pagar o preço daquilo que tu precisa desenvolver em si vai ser cada vez maior. O mercado vai ter uma tolerância com os preguiçosos cada vez menor. Então, se você está nesse momento refletindo sobre no que eu tenho que investir, eu diria mais do que nunca que é investir em si mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Roberto. Caramba, vai para o YouTube, vai para uma livraria, vai para onde tu tem que ir. Porque hoje o mercado está carente de gente que tenha disposição. Infelizmente, as pessoas estão acostumando com coisas prontas, querem as coisas mastigadinhas, né, bem levezinhas, e, né, só que a vida não é assim. Então, eu sei que é bom curtir, fazer festa, mas é melhor ainda curtir e fazer festa quando tem dinheiro no bolso. Exatamente. Eu sempre digo isso. Cara, a melhor curtição da vida é quando tu tá bem, tá com dinheiro, paga tuas coisas, seja o que tu quiser, tua viagem, tua bebida, teu rolê, né, cara? Porque tu trabalha bem, porque tu ganha bem.
sabe? Só que para isso tem um preço, vai ter que ralar, vai ter que abrir mão de algumas coisas, e é nessa parte que as pessoas não querem, elas querem o rolê, não querem o suor. Aquele rolê e o dinheiro. Mas o caminho para chegar lá, ele custa às vezes, e aí tem que ter disposição. Então, concluindo, né, sendo repetitivo, mas propositalmente, cara, se tu não baixar a cabecinha, não vai rolar. Não tem mágica, porque a inteligência artificial está chegando aí com muita força, ela vai te atropelar, tu vai ficar pelo caminho, e aí o teu rolê não vai ser muito divertido. Eu fiquei meio curioso, quais outros cursos tu dá, além de inteligência artificial e marketing? Cláudio, hoje muitas empresas me chamam, tu fez perguntas sobre venda, sobre marketing aqui, né? E isso acontece dentro de vários negócios. O que eu faço, né? Em relação a empresas, eu vou lá, escuto, entendo e proponho, às vezes, a necessidade daquela empresa, sim, é de vendas, e aí eu faço um treinamento de vendas, mas às vezes tem a ver com relacionamentos, e aí eu preciso tratar um pouquinho da comunicação das pessoas, né? Então, quando falo em empresas, a questão é entender o que elas precisam, ir lá conversar, sentir, olhar e aí propor alguma coisa que faça sentido para aquela empresa. Fora isso, tem inteligência. Agora eu vou lançar também um curso na área de comunicação, principalmente para quem quer trabalhar gravando vídeo, né? Tá aqui, podcast, quer se comunicar melhor, com mais clareza, junto com mais 2 profissionais incríveis que eu chamei para esse projeto, o Cecel Ramiz e a Paty Jardim. A gente vai lançar um curso na área de comunicação, vai ser um dia inteiro de imersão, onde no fim dessa imersão a pessoa vai ter condição de pegar o seu celular, gravar seus vídeos com desenvoltura, com criatividade, entendendo um pouquinho de roteiro, de iluminação, coisas básicas para que nesse mundo de hoje, tantas mudanças, tu saiba pegar teu celular, fazer teu conteúdo, ser o embaixador da sua marca, né, ou do seu podcast, enfim, tu ter essa malemolência, né, com as câmeras e tudo mais, para que tu tenha mais resultado. Então, em breve também, curso na área de comunicação. É só me acompanha nas minhas redes, @siga Roberto Santos, que por lá você fica sabendo todas essas novidades. Parabéns! Estivemos hoje com o Roberto Santos aqui, conversamos sobre relacionamentos interpessoais, conversamos sobre inteligência artificial e marketing. Eu vou dar só mais um alôzinho aqui nos meus apoiadores, né? Quem é que tá pagando, né? Vamos faturar. Rodrigues Bateria, Amor Perfeito Balões, Salão dos Brabos, Josimar, Espaço Josimar Nunes e Ângela Medeiros, Estética Ângela Medeiros e Larissa Artes. Larissa Artes que fez essa caneca bacana aqui. Não foi inteligência artificial. D20 Veste. Acho que daqui a pouco aparece D20 ali. D20 Veste e Rodrigues Bateria. Esses são os nossos primeiros apoiadores. Está aberto para quem quiser fazer parte do Em Cima do Laço. Não se esquecendo, se inscrevam no canal, ativem no sininho e um até logo para todos. Até mais.